assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Eles foram recrutados para tomarem conta de 2 torres solitárias. Sem saberem um do outro, a eles foram dadas ordens de guardar um misterioso abismo e não deixar que nada passasse por eles. Ambos aceitam suas missões, achando que seria apenas mais um serviço prestado ao seu país. Quando são deixados sozinhos em suas respectivas torres de vigia, eles notam a presença um do outro e iniciam uma comunicação à distância. Esse convívio, em meio à solidão que ambos viviam, acaba por fortalecer os laços entre eles. O anseio de se conhecerem face a face é maior do que o medo de atravessar o terrível e misterioso abismo, o qual foram recrutados para cuidar. Eles decidem se arriscar para concretizar esse encontro. Só que o misterioso abismo não deixará que isso aconteça tão facilmente. Mas, mesmo assim, o amor que surge entre os dois é mais forte que o medo, e eles decidem enfrentar juntos a escuridão para finalmente desvendar esse mistério e viver seu grande amor. 2 torres gigantes, solitárias, no meio de um vale frio e misterioso. Entre elas, um abismo tão profundo que ninguém sabe o que tem lá embaixo. Agora, coloca 2 soldados, cada um em uma torre, sem saber um do outro. Eles foram levados para lá com uma única missão: vigiar o abismo e não deixar nada passar. Quem deu essa ordem? Um comandante sério e sombrio, que não explicou nada, só disse: cumpram seu dever, não façam perguntas. O primeiro soldado, vamos chamá-lo de Ethan, é um cara focado, segue ordens sem questionar, mas lá no fundo tem curiosidade sobre o motivo de estar ali. O segundo, Liam, é mais impulsivo, não gosta de ficar preso a regras e sente que tem algo muito errado nessa história. Quando chegam às torres, percebem o mesmo cenário: comida e água suficientes para um bom tempo, uma cama simples e binóculos para vigiar a escuridão do abismo. Nenhum rádio, nenhum contato com o mundo exterior. No começo, tudo parece calmo, até Ethan começar a ouvir um som estranho à noite. Não é vento, não são animais. É algo como um sussurro vindo do fundo do abismo. Ele tenta ignorar. No dia seguinte vê uma luz piscando na torre do outro lado. Primeiro pensa que é ilusão, mas então a luz se apaga e acende de novo, como se fosse um código. Do outro lado, Liam está tão inquieto quanto ele. Ele também ouviu os sussurros na noite anterior e, ao notar a presença de alguém na outra torre, decide testar uma comunicação. Como não tem rádio, usa um espelho para refletir a luz do sol e mandar sinais. Ethan percebe e responde. Assim, começam a se comunicar, improvisando sinais para palavras básicas. Oi, você está bem? Por que estamos aqui? Os dias passam, e essa troca de mensagens vira a única coisa que os mantém sãos. Cada um acha estranho o fato de nunca terem recebido reforços ou novas ordens. Nenhuma explicação. Nenhum inimigo apareceu. Então, Ethan decide testar um novo método de comunicação. Ele escreve uma mensagem em um papel, amarra em uma flecha e atira na direção da outra torre. Liam consegue pegar. A mensagem: o que você sabe sobre isso? Liam responde no mesmo método: nada, mas quero sair daqui. Agora, os dois sabem que estão na mesma situação, isolados, sem respostas e começando a duvidar se aquilo é realmente uma missão ou uma armadilha. A curiosidade começa a virar inquietação. Eles se perguntam: o que tem nesse abismo? Por que ninguém pode atravessar? Certa noite, Liam decide provocar o destino. Ele joga uma pedra no abismo para ver o que acontece. Mas a pedra não faz barulho ao cair. Nenhum som. Como se tivesse sumido no nada. Isso o deixa arrepiado. Ele sinaliza para Ethan: precisamos descobrir o que está acontecendo. Só que então, algo acontece. Na madrugada, uma sombra estranha começa a se mover dentro do abismo. Ethan vê pelo binóculo, mas não consegue identificar o que é. Parece algo grande, mas ao mesmo tempo sem forma definida. Ele pisca os olhos. Quando olha de novo, a sombra sumiu. Na manhã seguinte, os dois estão mais tensos do que nunca. Liam está convencido de que precisam sair dali e descobrir a verdade. Ethan, mais cauteloso, acha que talvez seja perigoso. Mas uma coisa é certa: eles não são apenas vigias. Eles são prisioneiros de um segredo que ninguém contou a eles.
Naquela noite, Liam decide que vai tentar atravessar. Ele faz um sinal para Ethan. Vou descer. Ethan fica tenso, mas não tenta impedir. Ele quer respostas também. Liam amarra uma corda na torre e começa a descer devagar. O problema? Depois de alguns metros, a corda começa a balançar sozinha. Não tem vento, não tem nada ali, mas a sensação é de que algo no abismo está vivo. Ethan segura firme do outro lado, mas sente um puxão forte, muito forte, como se algo tivesse agarrado Liam. Ele grita: "Sobe! Agora!" Liam tenta subir de volta, mas algo invisível está segurando ele. Dá para sentir o peso aumentando, como se mãos estivessem puxando. Ethan não pensa duas vezes. Puxa a corda com toda a força que tem e consegue levantar Liam no último segundo. Eles caem no chão da torre, suando frio. Liam olha para Ethan, ofegante. Tem alguma coisa lá embaixo. Agora não é mais só um palpite. O abismo está vivo. A estranha voz da escuridão. Depois dessa quase tragédia, os dois ficam acordados a noite toda. Estão tentando entender o que aconteceu. Até que de repente escutam uma voz, baixa, quase um sussurro. Mas não é qualquer voz. Ela chama os nomes deles. Ethan, Liam, os dois gelam. Olham um para o outro. A voz continua, saindo direto do abismo. Só que tem um detalhe ainda pior. É a voz deles mesmos. Como se algo estivesse imitando suas vozes. Liam tapa os ouvidos, desesperado. Isso não pode estar acontecendo. Ethan tenta manter a calma, mas está claro que nada ali faz sentido. Se aquela coisa pode imitar vozes, o que mais ela pode fazer? Eles passam os dias seguintes sem dormir direito. Mas então, um novo problema aparece. A comida está acabando. Eles deveriam ter recebido suprimentos já, mas ninguém veio. Nenhuma comunicação, nenhum reforço, nada. Agora, além de um abismo misterioso, eles têm outra ameaça: fome. Liam não quer esperar mais. A gente precisa atravessar. Agora. Ethan olha para ele. E se for isso que essa coisa quer? Os dois ficam em silêncio. E se o abismo estivesse esperando eles entrarem? A travessia proibida. Mesmo assim, eles não têm escolha. Eles reúnem o pouco de equipamento que têm e bolam um plano. Há um cabo de aço velho preso a cada uma das torres. Talvez tenha sido usado no passado. Se conseguirem atravessar por ele, podem se encontrar no meio e descer do outro lado. O plano é arriscado, mas é a única chance. Liam vai primeiro. Ele amarra a corda na cintura, prende-se no cabo e começa a atravessar, equilibrando-se. O silêncio do abismo é assustador. Parece que está esperando. Ethan observa com o coração na boca. Liam está quase na metade quando o cabo de aço começa a vibrar sozinho, como se algo estivesse tocando nele. Acelera, Liam! Liam se move mais rápido, mas então, uma sombra começa a subir do abismo. Não tem forma, não tem olhos, só um borrão escuro crescendo. E então, ela fala. Venham. Para baixo. A voz é uma mistura das vozes deles. Como se o abismo estivesse tentando confundi-los. Liam perde o equilíbrio. Ele grita e fica pendurado pela corda. Ethan segura firme e começa a puxá-lo, mas a sombra sobe mais rápido. Não tem tempo para pensar. Ethan puxa a faca que tem e corta o cabo, soltando Liam no último segundo. Ele balança no ar e cai na outra torre, rolando no chão. A sombra para, como se tivesse falhado, mas a sensação é clara. O abismo queria Liam. Agora os dois estão juntos na mesma torre, mas nada está resolvido. A única coisa que sabem é que precisam fugir dali antes que seja tarde demais. E então, eles veem algo ainda mais assustador. No horizonte, longe, um pequeno exército está vindo. Mas não são resgates. São homens armados. E eles parecem estar vindo para impedir qualquer um de sair dali. De um lado, o abismo, vivo e faminto, chamando por eles. Do outro, homens armados se aproximando. Eles não parecem ser resgate. Pelo jeito que andam, pelas armas que carregam, estão ali para garantir que ninguém escape. Liam se abaixa atrás do parapeito da torre. A gente precisa sair daqui, agora. Ethan concorda, mas olha para trás. O abismo parece mais agitado do que nunca. A sombra se move lá dentro, como se estivesse esperando, como se soubesse que eles não têm para onde ir. E então acontece. A voz retorna. Só que dessa vez,
Ela não sussurra, ela grita. Venham! Para baixo! Agora! O som ecoa pelo vale, forte o bastante para fazer os soldados que estavam chegando pararem no meio do caminho. Eles olham uns para os outros, claramente assustados. Eles sabem o que está acontecendo. Liam olha para Ethan. E se for isso que eles querem? O quê? Nos manter longe do abismo. Mas por quê? Ethan entende na mesma hora. E se o que está lá embaixo não for apenas um monstro? E se for algo maior? Algo que esses homens estão protegendo? Mas não tem mais tempo para pensar. Os soldados voltam a se mover, subindo a torre. Liam e Ethan têm segundos para decidir. Ficar e ser capturado? Ou arriscar o desconhecido? Ethan pega a corda que sobrou da última travessia e amarra no suporte da torre. A gente vai descobrir agora. Liam engole seco, mas sabe que não tem opção. Eles pulam. O abismo não é o que parece, a queda dura segundos. Mas no momento em que atravessam a névoa do abismo, tudo muda. Eles não caem na escuridão infinita que imaginavam. Caem em algo sólido. Eles foram recrutados para tomarem conta de 2 torres solitárias. Sem saberem um do outro, a eles foram dadas ordens de guardar um misterioso abismo e não deixar que nada passasse por eles. Ambos aceitam suas missões, achando que seria apenas mais um serviço prestado ao seu país. Quando são deixados sozinhos em suas respectivas torres de vigia, eles notam a presença um do outro e iniciam uma comunicação à distância. Esse convívio, em meio à solidão que ambos viviam, acaba por fortalecer os laços entre eles. O anseio de se conhecerem face a face é maior do que o medo de atravessar o terrível e misterioso abismo, o qual foram recrutados para cuidar. Eles decidem se arriscar para concretizar esse encontro. Só que o misterioso abismo não deixará que isso aconteça tão facilmente. Mas, mesmo assim, o amor que surge entre os dois é mais forte que o medo, e eles decidem enfrentar juntos a escuridão para finalmente desvendar esse mistério e viver seu grande amor. 2 torres gigantes, solitárias, no meio de um vale frio e misterioso. Entre elas, um abismo tão profundo que ninguém sabe o que tem lá embaixo. Agora, coloca 2 soldados, cada um em uma torre, sem saber um do outro. Eles foram levados para lá com uma única missão: vigiar o abismo e não deixar nada passar. Quem deu essa ordem? Um comandante sério e sombrio, que não explicou nada, só disse: cumpram seu dever. Não façam perguntas. O primeiro soldado, vamos chamá-lo de Ethan, é um cara focado, segue ordens sem questionar, mas lá no fundo tem curiosidade sobre o motivo de estar ali. O segundo, Liam, é mais impulsivo, não gosta de ficar preso a regras e sente que tem algo muito errado nessa história. Quando chegam às torres, percebem o mesmo cenário: comida e água suficientes para um bom tempo, uma cama simples e binóculos para vigiar a escuridão do abismo. Nenhum rádio, nenhum contato com o mundo exterior. No começo, tudo parece calmo, até Ethan começar a ouvir um som estranho à noite. Não é vento, não são animais. É algo como um sussurro vindo do fundo do abismo. Ele tenta ignorar. No dia seguinte vê uma luz piscando na torre do outro lado. Primeiro pensa que é ilusão, mas então a luz se apaga e acende de novo, como se fosse um código. Do outro lado, Liam está tão inquieto quanto ele. Ele também ouviu os sussurros na noite anterior e, ao notar a presença de alguém na outra torre, decide testar uma comunicação. Como não tem rádio, usa um espelho para refletir a luz do sol e mandar sinais. Ethan percebe e responde. Assim, começam a se comunicar, improvisando sinais para palavras básicas. Oi, você está bem? Por que estamos aqui? Os dias passam, e essa troca de mensagens vira a única coisa que os mantém sãos. Cada um acha estranho o fato de nunca terem recebido reforços ou novas ordens. Nenhuma explicação. Nenhum inimigo apareceu. Então, Ethan decide testar um novo método de comunicação. Ele escreve uma mensagem em um papel, amarra em uma flecha e atira na direção da outra torre. Liam consegue pegar. A mensagem: o que você sabe sobre isso? Liam responde no mesmo método: nada, mas quero sair daqui. Agora, os dois sabem que estão na mesma situação, isolados, sem respostas e começando a duvidar se aquilo é realmente uma missão ou uma armadilha. A curiosidade começa a virar inquietação. Eles se perguntam: o que tem nesse abismo?
Por que ninguém pode atravessar? Certa noite, Liam decide provocar o destino. Ele joga uma pedra no abismo para ver o que acontece. Mas a pedra não faz barulho ao cair. Nenhum som. Como se tivesse sumido no nada. Isso o deixa arrepiado. Ele sinaliza para Ethan. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Só que então, algo acontece. Na madrugada, uma sombra estranha começa a se mover dentro do abismo. Ethan vê pelo binóculo, mas não consegue identificar o que é. Parece algo grande, mas ao mesmo tempo sem forma definida. Ele pisca os olhos. Quando olha de novo, a sombra sumiu. Na manhã seguinte, os dois estão mais tensos do que nunca. Liam está convencido de que precisam sair dali e descobrir a verdade. Ethan, mais cauteloso, acha que talvez seja perigoso. Mas uma coisa é certa: eles não são apenas vigias. Eles são prisioneiros de um segredo que ninguém contou a eles. Naquela noite, Liam decide que vai tentar atravessar. Ele faz um sinal para Ethan. Vou descer. Ethan fica tenso, mas não tenta impedir. Ele quer respostas também. Liam amarra uma corda na torre e começa a descer devagar. O problema? Depois de alguns metros, a corda começa a balançar sozinha. Não tem vento, não tem nada ali, mas a sensação é de que algo no abismo está vivo. Ethan segura firme do outro lado, mas sente um puxão forte, muito forte. Como se algo tivesse agarrado Liam. Ele grita: "Sobe! Agora!" Liam tenta subir de volta, mas algo invisível está segurando ele. Dá para sentir o peso aumentando, como se mãos estivessem puxando. Ethan não pensa duas vezes. Puxa a corda com toda a força que tem e consegue levantar Liam no último segundo. Eles caem no chão da torre, suando frio. Liam olha para Ethan, ofegante. Tem alguma coisa lá embaixo. Agora não é mais só um palpite. O abismo está vivo. A estranha voz da escuridão. Depois dessa quase tragédia, os dois ficam acordados a noite toda. Estão tentando entender o que aconteceu. Até que de repente escutam uma voz, baixa, quase um sussurro. Mas não é qualquer voz. Ela chama os nomes deles. Ethan, Liam, os dois gelam. Olham um para o outro. A voz continua, saindo direto do abismo. Só que tem um detalhe ainda pior. É a voz deles mesmos. Como se algo estivesse imitando suas vozes. Liam tapa os ouvidos, desesperado. Isso não pode estar acontecendo. Ethan tenta manter a calma, mas está claro que nada ali faz sentido. Se aquela coisa pode imitar vozes, o que mais ela pode fazer? Eles passam os dias seguintes sem dormir direito. Mas então, um novo problema aparece. A comida está acabando. Eles deveriam ter recebido suprimentos já, mas ninguém veio. Nenhuma comunicação, nenhum reforço, nada. Agora, além de um abismo misterioso, eles têm outra ameaça: fome. Liam não quer esperar mais. A gente precisa atravessar. Agora. Ethan olha para ele. E se for isso que essa coisa quer? Os dois ficam em silêncio. E se o abismo estivesse esperando eles entrarem? A travessia proibida. Mesmo assim, eles não têm escolha. Eles reúnem o pouco de equipamento que têm e bolam um plano. Há um cabo de aço velho preso a cada uma das torres. Talvez tenha sido usado no passado. Se conseguirem atravessar por ele, podem se encontrar no meio e descer do outro lado. O plano é arriscado, mas é a única chance. Liam vai primeiro. Ele amarra a corda na cintura, prende-se no cabo e começa a atravessar, equilibrando-se. O silêncio do abismo é assustador. Parece que está esperando. Ethan observa com o coração na boca. Liam está quase na metade quando o cabo de aço começa a vibrar sozinho, como se algo estivesse tocando nele. Acelera, Liam! Liam se move mais rápido, mas então, uma sombra começa a subir do abismo. Não tem forma, não tem olhos, só um borrão escuro crescendo. E então, ela fala. Venham. Para baixo. A voz é uma mistura das vozes deles. Como se o abismo estivesse tentando confundi-los. Liam perde o equilíbrio. Ele grita e fica pendurado pela corda. Ethan segura firme e começa a puxá-lo, mas a sombra sobe mais rápido. Não tem tempo para pensar. Ethan puxa a faca que tem e corta o cabo, soltando Liam no último segundo. Ele balança no ar e cai na outra torre, rolando no chão. A sombra para, como se tivesse falhado, mas a sensação é clara. O abismo queria Liam.
Agora os dois estão juntos na mesma torre, mas nada está resolvido. A única coisa que sabem é que precisam fugir dali antes que seja tarde demais. E então, eles veem algo ainda mais assustador. No horizonte, longe, um pequeno exército está vindo. Mas não são resgates. São homens armados. E eles parecem estar vindo para impedir qualquer um de sair dali. De um lado, o abismo, vivo e faminto, chamando por eles. Do outro, homens armados se aproximando. Eles não parecem ser resgate. Pelo jeito que andam, pelas armas que carregam, estão ali para garantir que ninguém escape. Liam se abaixa atrás do parapeito da torre. A gente precisa sair daqui, agora. Ethan concorda, mas olha para trás. O abismo parece mais agitado do que nunca. A sombra se move lá dentro, como se estivesse esperando, como se soubesse que eles não têm para onde ir. E então acontece. A voz retorna. Só que dessa vez, ela não sussurra, ela grita. Venham, para baixo, agora. O som ecoa pelo vale, forte o bastante para fazer os soldados que estavam chegando pararem no meio do caminho. Eles olham uns para os outros, claramente assustados. Eles sabem o que está acontecendo. Liam olha para Ethan. E se for isso que eles querem? O quê? Nos manter longe do abismo. Mas por quê? Ethan entende na mesma hora. E se o que está lá embaixo não for apenas um monstro? E se for algo maior? Algo que esses homens estão protegendo? Mas não tem mais tempo para pensar. Os soldados voltam a se mover, subindo a torre. Liam e Ethan têm segundos para decidir. Ficar e ser capturado? Ou arriscar o desconhecido? Ethan pega a corda que sobrou da última travessia e amarra no suporte da torre. A gente vai descobrir agora. Liam engole seco, mas sabe que não tem opção. Eles pulam. O abismo não é o que parece, a queda dura segundos. Mas no momento em que atravessam a névoa do abismo, tudo muda. Eles não caem na escuridão infinita que imaginavam. Caem em algo sólido. Eles foram recrutados para tomarem conta de 2 torres solitárias. Sem saberem um do outro, a eles foram dadas ordens de guardar um misterioso abismo e não deixar que nada passasse por eles. Ambos aceitam suas missões, achando que seria apenas mais um serviço prestado ao seu país. Quando são deixados sozinhos em suas respectivas torres de vigia, eles notam a presença um do outro e iniciam uma comunicação à distância. Esse convívio, em meio à solidão que ambos viviam, acaba por fortalecer os laços entre eles. O anseio de se conhecerem face a face é maior do que o medo de atravessar o terrível e misterioso abismo, o qual foram recrutados para cuidar. Eles decidem se arriscar para concretizar esse encontro. Só que o misterioso abismo não deixará que isso aconteça tão facilmente. Mas, mesmo assim, o amor que surge entre os dois é mais forte que o medo, e eles decidem enfrentar juntos a escuridão para finalmente desvendar esse mistério e viver seu grande amor. 2 torres gigantes, solitárias, no meio de um vale frio e misterioso. Entre elas, um abismo tão profundo que ninguém sabe o que tem lá embaixo. Agora, coloca 2 soldados, cada um em uma torre, sem saber um do outro. Eles foram levados para lá com uma única missão: vigiar o abismo e não deixar nada passar. Quem deu essa ordem? Um comandante sério e sombrio, que não explicou nada, só disse: cumpram seu dever. Não façam perguntas. O primeiro soldado, vamos chamá-lo de Ethan, é um cara focado, segue ordens sem questionar, mas lá no fundo tem curiosidade sobre o motivo de estar ali. O segundo, Liam, é mais impulsivo, não gosta de ficar preso a regras e sente que tem algo muito errado nessa história. Quando chegam às torres, percebem o mesmo cenário: comida e água suficientes para um bom tempo, uma cama simples e binóculos para vigiar a escuridão do abismo. Nenhum rádio, nenhum contato com o mundo exterior. No começo, tudo parece calmo, até Ethan começar a ouvir um som estranho à noite. Não é vento, não são animais. É algo como um sussurro vindo do fundo do abismo. Ele tenta ignorar. No dia seguinte vê uma luz piscando na torre do outro lado. Primeiro pensa que é ilusão, mas então a luz se apaga e acende de novo, como se fosse um código. Do outro lado, Liam está tão inquieto quanto ele. Ele também ouviu os sussurros na noite anterior e, ao notar a presença de alguém na outra torre, decide testar uma comunicação. Como não tem rádio, usa um espelho para refletir a luz do sol e mandar sinais.
Ethan percebe e responde. Assim, começam a se comunicar, improvisando sinais para palavras básicas. Oi, você está bem? Por que estamos aqui? Os dias passam, e essa troca de mensagens vira a única coisa que os mantém sãos. Cada um acha estranho o fato de nunca terem recebido reforços ou novas ordens. Nenhuma explicação. Nenhum inimigo apareceu. Então, Ethan decide testar um novo método de comunicação. Ele escreve uma mensagem em um papel, amarra em uma flecha e atira na direção da outra torre. Leon consegue pegar. A mensagem: "O que você sabe sobre isso?" Leon responde no mesmo método: "Nada, mas quero sair daqui." Agora, os dois sabem que estão na mesma situação, isolados, sem respostas e começando a duvidar se aquilo é realmente uma missão ou uma armadilha. A curiosidade começa a virar inquietação. Eles se perguntam: o que tem nesse abismo? Por que ninguém pode atravessar? Certa noite, Leon decide provocar o destino. Ele joga uma pedra no abismo para ver o que acontece. Mas a pedra não faz barulho ao cair. Nenhum som. Como se tivesse sumido no nada. Isso o deixa arrepiado. Ele sinaliza para Ethan: "Precisamos descobrir o que está acontecendo." Só que então, algo acontece. Na madrugada, uma sombra estranha começa a se mover dentro do abismo. Ethan vê pelo binóculo, mas não consegue identificar o que é. Parece algo grande, mas ao mesmo tempo sem forma definida. Ele pisca os olhos. Quando olha de novo, a sombra sumiu. Na manhã seguinte, os dois estão mais tensos do que nunca. Leon está convencido de que precisam sair dali e descobrir a verdade. Ethan, mais cauteloso, acha que talvez seja perigoso. Mas uma coisa é certa: eles não são apenas vigias. Eles são prisioneiros de um segredo que ninguém contou a eles. Naquela noite, Leon decide que vai tentar atravessar. Ele faz um sinal para Ethan: "Vou descer." Ethan fica tenso, mas não tenta impedir. Ele quer respostas também. Leon amarra uma corda na torre e começa a descer devagar. O problema? Depois de alguns metros, a corda começa a balançar sozinha. Não tem vento, não tem nada ali, mas a sensação é de que algo no abismo está vivo. Ethan segura firme do outro lado, mas sente um puxão forte, muito forte, como se algo tivesse agarrado Leon. Ele grita: "Sobe! Agora!" Leon tenta subir de volta, mas algo invisível está segurando ele. Dá para sentir o peso aumentando, como se mãos estivessem puxando. Ethan não pensa duas vezes. Puxa a corda com toda a força que tem e consegue levantar Leon no último segundo. Eles caem no chão da torre, suando frio. Leon olha para Ethan, ofegante. Tem alguma coisa lá embaixo. Agora não é mais só um palpite. O abismo está vivo. A estranha voz da escuridão. Depois dessa quase tragédia, os dois ficam acordados a noite toda. Estão tentando entender o que aconteceu. Até que de repente escutam uma voz, baixa, quase um sussurro. Mas não é qualquer voz. Ela chama os nomes deles. Ethan, Leon, os dois gelam. Olham um para o outro. A voz continua, saindo direto do abismo. Só que tem um detalhe ainda pior. É a voz deles mesmos. Como se algo estivesse imitando suas vozes. Leon tapa os ouvidos, desesperado. Isso não pode estar acontecendo. Ethan tenta manter a calma, mas está claro que nada ali faz sentido. Se aquela coisa pode imitar vozes, o que mais ela pode fazer? Eles passam os dias seguintes sem dormir direito. Mas então, um novo problema aparece. A comida está acabando. Eles deveriam ter recebido suprimentos já, mas ninguém veio. Nenhuma comunicação, nenhum reforço, nada. Agora, além de um abismo misterioso, eles têm outra ameaça: fome. Leon não quer esperar mais. A gente precisa atravessar. Agora. Ethan olha para ele. E se for isso que essa coisa quer? Os dois ficam em silêncio. E se o abismo estivesse esperando eles entrarem? A travessia proibida. Mesmo assim, eles não têm escolha. Eles reúnem o pouco de equipamento que têm e bolam um plano. Há um cabo de aço velho preso a cada uma das torres. Talvez tenha sido usado no passado. Se conseguirem atravessar por ele, podem se encontrar no meio e descer do outro lado. O plano é arriscado, mas é a única chance. Leon vai primeiro. Ele amarra a corda na cintura, prende-se no cabo e começa a atravessar, equilibrando-se.
O silêncio do abismo é assustador. Parece que está esperando. Ethan observa com o coração na boca. Liam está quase na metade quando o cabo de aço começa a vibrar sozinho, como se algo estivesse tocando nele. Acelera, Liam! Liam se move mais rápido, mas então, uma sombra começa a subir do abismo. Não tem forma, não tem olhos, só um borrão escuro crescendo. E então, ela fala. Venham. Para baixo. A voz é uma mistura das vozes deles. Como se o abismo estivesse tentando confundi-los. Liam perde o equilíbrio. Ele grita e fica pendurado pela corda. Ethan segura firme e começa a puxá-lo, mas a sombra sobe mais rápido. Não tem tempo para pensar. Ethan puxa a faca que tem e corta o cabo, soltando Liam no último segundo. Ele balança no ar e cai na outra torre, rolando no chão. A sombra para, como se tivesse falhado, mas a sensação é clara. O abismo queria Liam. Agora os dois estão juntos na mesma torre, mas nada está resolvido. A única coisa que sabem é que precisam fugir dali antes que seja tarde demais. E então, eles veem algo ainda mais assustador. No horizonte, longe, um pequeno exército está vindo. Mas não são resgates. São homens armados. E eles parecem estar vindo para impedir qualquer um de sair dali. De um lado, o abismo, vivo e faminto, chamando por eles. Do outro, homens armados se aproximando. Eles não parecem ser resgate. Pelo jeito que andam, pelas armas que carregam, estão ali para garantir que ninguém escape. Liam se abaixa atrás do parapeito da torre. A gente precisa sair daqui, agora. Ethan concorda, mas olha para trás. O abismo parece mais agitado do que nunca. A sombra se move lá dentro, como se estivesse esperando, como se soubesse que eles não têm para onde ir. E então acontece. A voz retorna. Só que dessa vez, ela não sussurra. Ela grita. Venham! Para baixo! Agora! O som ecoa pelo vale, forte o bastante para fazer os soldados que estavam chegando pararem no meio do caminho. Eles olham uns para os outros, claramente assustados. Eles sabem o que está acontecendo. Liam olha para Ethan. E se for isso que eles querem? O quê? Nos manter longe do abismo. Mas por quê? Ethan entende na mesma hora. E se o que está lá embaixo não for apenas um monstro? E se for algo maior? Algo que esses homens estão protegendo? Mas não tem mais tempo para pensar. Os soldados voltam a se mover, subindo a torre. Liam e Ethan têm segundos para decidir. Ficar e ser capturado? Ou arriscar o desconhecido? Ethan pega a corda que sobrou da última travessia e amarra no suporte da torre. A gente vai descobrir agora. Liam engole seco, mas sabe que não tem opção. Eles pulam. O abismo não é o que parece, a queda dura segundos. Mas no momento em que atravessam a névoa do abismo, tudo muda. Eles não caem na escuridão infinita que imaginavam. Caem em algo sólido. Eles foram recrutados para tomarem conta de 2 torres solitárias. Sem saberem um do outro, a eles foram dadas ordens de guardar um misterioso abismo e não deixar que nada passasse por eles. Ambos aceitam suas missões, achando que seria apenas mais um serviço prestado ao seu país. Quando são deixados sozinhos em suas respectivas torres de vigia, eles notam a presença um do outro e iniciam uma comunicação à distância. Esse convívio, em meio à solidão que ambos viviam, acaba por fortalecer os laços entre eles. O anseio de se conhecerem face a face é maior do que o medo de atravessar o terrível e misterioso abismo, o qual foram recrutados para cuidar. Eles decidem se arriscar para concretizar esse encontro. Só que o misterioso abismo não deixará que isso aconteça tão facilmente. Mas, mesmo assim, o amor que surge entre os dois é mais forte que o medo. E eles decidem enfrentar juntos a escuridão para finalmente desvendar esse mistério e viver seu grande amor. 2 torres gigantes, solitárias, no meio de um vale frio e misterioso. Entre elas, um abismo tão profundo que ninguém sabe o que tem lá embaixo. Agora, coloca 2 soldados, cada um em uma torre, sem saber um do outro. Eles foram levados para lá com uma única missão: vigiar o abismo e não deixar nada passar. Quem deu essa ordem? Um comandante sério e sombrio, que não explicou nada, só disse: cumpram seu dever. Não façam perguntas. O primeiro soldado, vamos chamá-lo de Ethan, é um cara focado, segue ordens sem questionar, mas lá no fundo tem curiosidade sobre o motivo de estar ali. O segundo, Liam, é mais impulsivo.
Não gosta de ficar preso a regras e sente que tem algo muito errado nessa história. Quando chegam às torres, percebem o mesmo cenário: comida e água suficientes para um bom tempo, uma cama simples e binóculos para vigiar a escuridão do abismo. Nenhum rádio, nenhum contato com o mundo exterior. No começo, tudo parece calmo, até Ethan começar a ouvir um som estranho à noite. Não é vento, não são animais. É algo como um sussurro vindo do fundo do abismo. Ele tenta ignorar. No dia seguinte vê uma luz piscando na torre do outro lado. Primeiro pensa que é ilusão, mas então a luz se apaga e acende de novo, como se fosse um código. Do outro lado, Liam está tão inquieto quanto ele. Ele também ouviu os sussurros na noite anterior e, ao notar a presença de alguém na outra torre, decide testar uma comunicação. Como não tem rádio, usa um espelho para refletir a luz do sol e mandar sinais. Ethan percebe e responde. Assim, começam a se comunicar, improvisando sinais para palavras básicas. Oi, você está bem? Por que estamos aqui? Os dias passam, e essa troca de mensagens vira a única coisa que os mantém sãos. Cada um acha estranho o fato de nunca terem recebido reforços ou novas ordens. Nenhuma explicação. Nenhum inimigo apareceu. Então, Ethan decide testar um novo método de comunicação. Ele escreve uma mensagem em um papel, amarra em uma flecha e atira na direção da outra torre. Liam consegue pegar. A mensagem: "O que você sabe sobre isso?" Liam responde no mesmo método: "Nada, mas quero sair daqui." Agora, os dois sabem que estão na mesma situação, isolados, sem respostas e começando a duvidar se aquilo é realmente uma missão ou uma armadilha. A curiosidade começa a virar inquietação. Eles se perguntam: o que tem nesse abismo? Por que ninguém pode atravessar? Certa noite, Liam decide provocar o destino. Ele joga uma pedra no abismo para ver o que acontece, mas a pedra não faz barulho ao cair. Nenhum som, como se tivesse sumido no nada. Isso o deixa arrepiado. Ele sinaliza para Ethan: "Precisamos descobrir o que está acontecendo." Só que então, algo acontece. Na madrugada, uma sombra estranha começa a se mover dentro do abismo. Ethan vê pelo binóculo, mas não consegue identificar o que é. Parece algo grande, mas ao mesmo tempo sem forma definida. Ele pisca os olhos. Quando olha de novo, a sombra sumiu. Na manhã seguinte, os dois estão mais tensos do que nunca. Liam está convencido de que precisam sair dali e descobrir a verdade. Ethan, mais cauteloso, acha que talvez seja perigoso. Mas uma coisa é certa: eles não são apenas vigias. Eles são prisioneiros de um segredo que ninguém contou a eles. Naquela noite, Liam decide que vai tentar atravessar. Ele faz um sinal para Ethan: "Vou descer." Ethan fica tenso, mas não tenta impedir. Ele quer respostas também. Liam amarra uma corda na torre e começa a descer devagar. O problema? Depois de alguns metros, a corda começa a balançar sozinha. Não tem vento, não tem nada ali, mas a sensação é de que algo no abismo está vivo. Ethan segura firme do outro lado, mas sente um puxão forte, muito forte, como se algo tivesse agarrado Liam. Ele grita: "Sobe! Agora!" Liam tenta subir de volta, mas algo invisível está segurando ele. Dá para sentir o peso aumentando, como se mãos estivessem puxando. Ethan não pensa duas vezes. Puxa a corda com toda a força que tem e consegue levantar Liam no último segundo. Eles caem no chão da torre, suando frio. Liam olha para Ethan, ofegante. Tem alguma coisa lá embaixo. Agora não é mais só um palpite. O abismo está vivo. A estranha voz da escuridão. Depois dessa quase tragédia, os dois ficam acordados a noite toda. Estão tentando entender o que aconteceu. Até que de repente escutam uma voz, baixa, quase um sussurro. Mas não é qualquer voz. Ela chama os nomes deles. Ethan, Liam, os dois gelam. Olham um para o outro. A voz continua, saindo direto do abismo. Só que tem um detalhe ainda pior. É a voz deles mesmos. Como se algo estivesse imitando suas vozes. Liam tapa os ouvidos, desesperado. Isso não pode estar acontecendo. Ethan tenta manter a calma, mas está claro que nada ali faz sentido. Se aquela coisa pode imitar vozes, o que mais ela pode fazer? Eles passam os dias seguintes sem dormir direito. Mas então, um novo problema aparece.
A comida está acabando. Eles deveriam ter recebido suprimentos já, mas ninguém veio. Nenhuma comunicação, nenhum reforço, nada. Agora, além de um abismo misterioso, eles têm outra ameaça: fome. Liam não quer esperar mais. A gente precisa atravessar. Agora. Ethan olha para ele. E se for isso que essa coisa quer? Os dois ficam em silêncio. E se o abismo estivesse esperando eles entrarem? A travessia proibida. Mesmo assim, eles não têm escolha. Eles reúnem o pouco de equipamento que têm e bolam um plano. Há um cabo de aço velho preso a cada uma das torres. Talvez tenha sido usado no passado. Se conseguirem atravessar por ele, podem se encontrar no meio e descer do outro lado. O plano é arriscado, mas é a única chance. Liam vai primeiro. Ele amarra a corda na cintura, prende-se no cabo e começa a atravessar, equilibrando-se. O silêncio do abismo é assustador. Parece que está esperando. Ethan observa com o coração na boca. Liam está quase na metade quando o cabo de aço começa a vibrar sozinho, como se algo estivesse tocando nele. Acelera, Liam! Liam se move mais rápido, mas então uma sombra começa a subir do abismo. Não tem forma, não tem olhos, só um borrão escuro crescendo. E então ela fala: venham, para baixo. A voz é uma mistura das vozes deles, como se o abismo estivesse tentando confundi-los. Liam perde o equilíbrio. Ele grita e fica pendurado pela corda. Ethan segura firme e começa a puxá-lo, mas a sombra sobe mais rápido. Não tem tempo para pensar. Ethan puxa a faca que tem e corta o cabo, soltando Liam no último segundo. Ele balança no ar e cai na outra torre, rolando no chão. A sombra para, como se tivesse falhado, mas a sensação é clara. O abismo queria Liam. Agora os dois estão juntos na mesma torre, mas nada está resolvido. A única coisa que sabem é que precisam fugir dali antes que seja tarde demais. E então, eles veem algo ainda mais assustador. No horizonte, longe, um pequeno exército está vindo. Mas não são resgates. São homens armados. E eles parecem estar vindo para impedir qualquer um de sair dali. De um lado, o abismo, vivo e faminto, chamando por eles. Do outro, homens armados se aproximando. Eles não parecem ser resgate. Pelo jeito que andam, pelas armas que carregam, estão ali para garantir que ninguém escape. Liam se abaixa atrás do parapeito da torre. A gente precisa sair daqui, agora. Ethan concorda, mas olha para trás. O abismo parece mais agitado do que nunca. A sombra se move lá dentro, como se estivesse esperando, como se soubesse que eles não têm para onde ir. E então acontece. A voz retorna. Só que dessa vez, ela não sussurra. Ela grita: venham, para baixo, agora. O som ecoa pelo vale, forte o bastante para fazer os soldados que estavam chegando pararem no meio do caminho. Eles olham uns para os outros, claramente assustados. Eles sabem o que está acontecendo. Liam olha para Ethan. E se for isso que eles querem? O quê? Nos manter longe do abismo. Mas por quê? Ethan entende na mesma hora. E se o que está lá embaixo não for apenas um monstro? E se for algo maior? Algo que esses homens estão protegendo? Mas não tem mais tempo para pensar. Os soldados voltam a se mover, subindo a torre. Liam e Ethan têm segundos para decidir. Ficar e ser capturado? Ou arriscar o desconhecido? Ethan pega a corda que sobrou da última travessia e amarra no suporte da torre. A gente vai descobrir agora. Liam engole seco, mas sabe que não tem opção. Eles pulam. O abismo não é o que parece, a queda dura segundos. Mas no momento em que atravessam a névoa do abismo, tudo muda. Eles não caem na escuridão infinita que imaginavam. Caem em algo sólido. Eles foram recrutados para tomarem conta de 2 torres solitárias. Sem saberem um do outro, a eles foram dadas ordens de guardar um misterioso abismo e não deixar que nada passasse por eles. Ambos aceitam suas missões, achando que seria apenas mais um serviço prestado ao seu país. Quando são deixados sozinhos em suas respectivas torres de vigia, eles notam a presença um do outro e iniciam uma comunicação à distância. Esse convívio, em meio à solidão que ambos viviam, acaba por fortalecer os laços entre eles. O anseio de se conhecerem face a face é maior do que o medo de atravessar o terrível e misterioso abismo, o qual foram recrutados para cuidar. Eles decidem se arriscar para concretizar esse encontro.
Só que o misterioso abismo não deixará que isso aconteça tão facilmente. Mas, mesmo assim, o amor que surge entre os dois é mais forte que o medo, e eles decidem enfrentar juntos a escuridão para finalmente desvendar esse mistério e viver seu grande amor. Duas torres gigantes, solitárias, no meio de um vale frio e misterioso. Entre elas, um abismo tão profundo que ninguém sabe o que tem lá embaixo. Agora, coloca 2 soldados, cada um em uma torre, sem saber um do outro. Eles foram levados para lá com uma única missão: vigiar o abismo e não deixar nada passar. Quem deu essa ordem? Um comandante sério e sombrio, que não explicou nada, só disse: cumpram seu dever, não façam perguntas. O primeiro soldado, vamos chamá-lo de Ethan, é um cara focado, segue ordens sem questionar, mas lá no fundo tem curiosidade sobre o motivo de estar ali. O segundo, Liam, é mais impulsivo, não gosta de ficar preso a regras e sente que tem algo muito errado nessa história. Quando chegam às torres, percebem o mesmo cenário: comida e água suficientes para um bom tempo, uma cama simples e binóculos para vigiar a escuridão do abismo. Nenhum rádio, nenhum contato com o mundo exterior. No começo, tudo parece calmo, até Ethan começar a ouvir um som estranho à noite. Não é vento, não são animais. É algo como um sussurro vindo do fundo do abismo. Ele tenta ignorar. No dia seguinte vê uma luz piscando na torre do outro lado. Primeiro pensa que é ilusão, mas então a luz se apaga e acende de novo, como se fosse um código. Do outro lado, Liam está tão inquieto quanto ele. Ele também ouviu os sussurros na noite anterior e, ao notar a presença de alguém na outra torre, decide testar uma comunicação. Como não tem rádio, usa um espelho para refletir a luz do sol e mandar sinais. Ethan percebe e responde. Assim, começam a se comunicar, improvisando sinais para palavras básicas. Oi, você está bem? Por que estamos aqui? Os dias passam, e essa troca de mensagens vira a única coisa que os mantém sãos. Cada um acha estranho o fato de nunca terem recebido reforços ou novas ordens. Nenhuma explicação. Nenhum inimigo apareceu. Então, Ethan decide testar um novo método de comunicação. Ele escreve uma mensagem em um papel, amarra em uma flecha e atira na direção da outra torre. Liam consegue pegar. A mensagem: o que você sabe sobre isso? Liam responde no mesmo método: nada, mas quero sair daqui. Agora, os dois sabem que estão na mesma situação, isolados, sem respostas e começando a duvidar se aquilo é realmente uma missão ou uma armadilha. A curiosidade começa a virar inquietação. Eles se perguntam: o que tem nesse abismo? Por que ninguém pode atravessar? Certa noite, Liam decide provocar o destino. Ele joga uma pedra no abismo para ver o que acontece. Mas a pedra não faz barulho ao cair. Nenhum som. Como se tivesse sumido no nada. Isso o deixa arrepiado. Ele sinaliza para Ethan: precisamos descobrir o que está acontecendo. Só que então, algo acontece. Na madrugada, uma sombra estranha começa a se mover dentro do abismo. Ethan vê pelo binóculo, mas não consegue identificar o que é. Parece algo grande, mas ao mesmo tempo sem forma definida. Ele pisca os olhos. Quando olha de novo, a sombra sumiu. Na manhã seguinte, os dois estão mais tensos do que nunca. Liam está convencido de que precisam sair dali e descobrir a verdade. Ethan, mais cauteloso, acha que talvez seja perigoso. Mas uma coisa é certa: eles não são apenas vigias. Eles são prisioneiros de um segredo que ninguém contou a eles. Naquela noite, Liam decide que vai tentar atravessar. Ele faz um sinal para Ethan: vou descer. Ethan fica tenso, mas não tenta impedir. Ele quer respostas também. Liam amarra uma corda na torre e começa a descer devagar. O problema? Depois de alguns metros, a corda começa a balançar sozinha. Não tem vento, não tem nada ali, mas a sensação é de que algo no abismo está vivo. Ethan segura firme do outro lado, mas sente um puxão forte, muito forte, como se algo tivesse agarrado Liam. Ele grita: sobe! Agora! Liam tenta subir de volta, mas algo invisível está segurando ele. Dá para sentir o peso aumentando, como se mãos estivessem puxando. Ethan não pensa 2 vezes. Puxa a corda com toda a força que tem e consegue levantar Liam no último segundo. Eles caem no chão da torre, suando frio. Liam olha para Ethan, ofegante.
Tem alguma coisa lá embaixo. Agora não é mais só um palpite. O abismo está vivo. A estranha voz da escuridão. Depois dessa quase tragédia, os dois ficam acordados a noite toda. Estão tentando entender o que aconteceu. Até que de repente escutam uma voz, baixa, quase um sussurro. Mas não é qualquer voz. Ela chama os nomes deles. Ethan, Liam, os dois gelam. Olham um para o outro. A voz continua, saindo direto do abismo. Só que tem um detalhe ainda pior. É a voz deles mesmos. Como se algo estivesse imitando suas vozes. Liam tapa os ouvidos, desesperado. Isso não pode estar acontecendo. Ethan tenta manter a calma, mas está claro que nada ali faz sentido. Se aquela coisa pode imitar vozes, o que mais ela pode fazer? Eles passam os dias seguintes sem dormir direito. Mas então, um novo problema aparece. A comida está acabando. Eles deveriam ter recebido suprimentos já, mas ninguém veio. Nenhuma comunicação, nenhum reforço, nada. Agora, além de um abismo misterioso, eles têm outra ameaça: fome. Liam não quer esperar mais. A gente precisa atravessar. Agora. Ethan olha para ele. E se for isso que essa coisa quer? Os dois ficam em silêncio. E se o abismo estivesse esperando eles entrarem? A travessia proibida. Mesmo assim, eles não têm escolha. Eles reúnem o pouco de equipamento que têm e bolam um plano. Há um cabo de aço velho preso a cada uma das torres. Talvez tenha sido usado no passado. Se conseguirem atravessar por ele, podem se encontrar no meio e descer do outro lado. O plano é arriscado, mas é a única chance. Liam vai primeiro. Ele amarra a corda na cintura, prende-se no cabo e começa a atravessar, equilibrando-se. O silêncio do abismo é assustador. Parece que está esperando. Ethan observa com o coração na boca. Liam está quase na metade quando o cabo de aço começa a vibrar sozinho, como se algo estivesse tocando nele. Acelera, Liam! Liam se move mais rápido, mas então, uma sombra começa a subir do abismo. Não tem forma, não tem olhos, só um borrão escuro crescendo. E então, ela fala. Venham. Para baixo. A voz é uma mistura das vozes deles. Como se o abismo estivesse tentando confundi-los. Liam perde o equilíbrio. Ele grita e fica pendurado pela corda. Ethan segura firme e começa a puxá-lo, mas a sombra sobe mais rápido. Não tem tempo para pensar. Ethan puxa a faca que tem e corta o cabo, soltando Liam no último segundo. Ele balança no ar e cai na outra torre, rolando no chão. A sombra para, como se tivesse falhado, mas a sensação é clara. O abismo queria Liam. Agora os dois estão juntos na mesma torre, mas nada está resolvido. A única coisa que sabem é que precisam fugir dali antes que seja tarde demais. E então, eles veem algo ainda mais assustador. No horizonte, longe, um pequeno exército está vindo. Mas não são resgates. São homens armados. E eles parecem estar vindo para impedir qualquer um de sair dali. De um lado, o abismo, vivo e faminto, chamando por eles. Do outro, homens armados se aproximando. Eles não parecem ser resgate. Pelo jeito que andam, pelas armas que carregam, estão ali para garantir que ninguém escape. Liam se abaixa atrás do parapeito da torre. A gente precisa sair daqui, agora. Ethan concorda, mas olha para trás. O abismo parece mais agitado do que nunca. A sombra se move lá dentro, como se estivesse esperando, como se soubesse que eles não têm para onde ir. E então acontece. A voz retorna. Só que dessa vez, ela não sussurra, ela grita. Venham, para baixo, agora. O som ecoa pelo vale, forte o bastante para fazer os soldados que estavam chegando pararem no meio do caminho. Eles olham uns para os outros, claramente assustados. Eles sabem o que está acontecendo. Liam olha para Ethan. E se for isso que eles querem? O quê? Nos manter longe do abismo. Mas por quê? Ethan entende na mesma hora. E se o que está lá embaixo não for apenas um monstro? E se for algo maior? Algo que esses homens estão protegendo? Mas não tem mais tempo para pensar. Os soldados voltam a se mover, subindo a torre. Liam e Ethan têm segundos para decidir. Ficar e ser capturado? Ou arriscar o desconhecido? Ethan pega a corda que sobrou da última travessia e amarra no suporte da torre. A gente vai descobrir agora. Liam engole seco, mas sabe que não tem opção. Eles pulam.
O abismo não é o que parece, a queda dura segundos. Mas no momento em que atravessam a névoa do abismo, tudo muda. Eles não caem na escuridão infinita que imaginavam. Caem em algo sólido. Eles foram recrutados para tomarem conta de 2 torres solitárias. Sem saberem um do outro, a eles foram dadas ordens de guardar um misterioso abismo e não deixar que nada passasse por eles. Ambos aceitam suas missões, achando que seria apenas mais um serviço prestado ao seu país. Quando são deixados sozinhos em suas respectivas torres de vigia, eles notam a presença um do outro e iniciam uma comunicação à distância. Esse convívio, em meio à solidão que ambos viviam, acaba por fortalecer os laços entre eles. O anseio de se conhecerem face a face é maior do que o medo de atravessar o terrível e misterioso abismo, o qual foram recrutados para cuidar. Eles decidem se arriscar para concretizar esse encontro. Só que o misterioso abismo não deixará que isso aconteça tão facilmente. Mas, mesmo assim, o amor que surge entre os dois é mais forte que o medo, e eles decidem enfrentar juntos a escuridão para finalmente desvendar esse mistério e viver seu grande amor. 2 torres gigantes, solitárias, no meio de um vale frio e misterioso. Entre elas, um abismo tão profundo que ninguém sabe o que tem lá embaixo. Agora, coloca 2 soldados, cada um em uma torre, sem saber um do outro. Eles foram levados para lá com uma única missão: vigiar o abismo e não deixar nada passar. Quem deu essa ordem? Um comandante sério e sombrio, que não explicou nada, só disse: cumpram seu dever. Não façam perguntas. O primeiro soldado, vamos chamá-lo de Ethan, é um cara focado, segue ordens sem questionar, mas lá no fundo tem curiosidade sobre o motivo de estar ali. O segundo, Liam, é mais impulsivo, não gosta de ficar preso a regras e sente que tem algo muito errado nessa história. Quando chegam às torres, percebem o mesmo cenário: comida e água suficientes para um bom tempo, uma cama simples e binóculos para vigiar a escuridão do abismo. Nenhum rádio, nenhum contato com o mundo exterior. No começo, tudo parece calmo, até Ethan começar a ouvir um som estranho à noite. Não é vento, não são animais. É algo como um sussurro vindo do fundo do abismo. Ele tenta ignorar. No dia seguinte vê uma luz piscando na torre do outro lado. Primeiro pensa que é ilusão, mas então a luz se apaga e acende de novo, como se fosse um código. Do outro lado, Liam está tão inquieto quanto ele. Ele também ouviu os sussurros na noite anterior e, ao notar a presença de alguém na outra torre, decide testar uma comunicação. Como não tem rádio, usa um espelho para refletir a luz do sol e mandar sinais. Ethan percebe e responde. Assim, começam a se comunicar, improvisando sinais para palavras básicas. Oi, você está bem? Por que estamos aqui? Os dias passam, e essa troca de mensagens vira a única coisa que os mantém sãos. Cada um acha estranho o fato de nunca terem recebido reforços ou novas ordens. Nenhuma explicação. Nenhum inimigo apareceu. Então, Ethan decide testar um novo método de comunicação. Ele escreve uma mensagem em um papel, amarra em uma flecha e atira na direção da outra torre. Liam consegue pegar. A mensagem: o que você sabe sobre isso? Liam responde no mesmo método: nada, mas quero sair daqui. Agora, os dois sabem que estão na mesma situação, isolados, sem respostas e começando a duvidar se aquilo é realmente uma missão ou uma armadilha. A curiosidade começa a virar inquietação. Eles se perguntam: o que tem nesse abismo? Por que ninguém pode atravessar? Certa noite, Liam decide provocar o destino. Ele joga uma pedra no abismo para ver o que acontece. Mas a pedra não faz barulho ao cair. Nenhum som. Como se tivesse sumido no nada. Isso o deixa arrepiado. Ele sinaliza para Ethan: precisamos descobrir o que está acontecendo. Só que então, algo acontece. Na madrugada, uma sombra estranha começa a se mover dentro do abismo. Ethan vê pelo binóculo, mas não consegue identificar o que é. Parece algo grande, mas ao mesmo tempo sem forma definida. Ele pisca os olhos. Quando olha de novo, a sombra sumiu. Na manhã seguinte, os dois estão mais tensos do que nunca. Liam está convencido de que precisam sair dali e descobrir a verdade. Ethan, mais cauteloso, acha que talvez seja perigoso. Mas uma coisa é certa: eles não são apenas vigias. Eles são prisioneiros de um segredo que ninguém contou a eles.
Naquela noite, Liam decide que vai tentar atravessar. Ele faz um sinal para Ethan. Vou descer. Ethan fica tenso, mas não tenta impedir. Ele quer respostas também. Liam amarra uma corda na torre e começa a descer devagar. O problema? Depois de alguns metros, a corda começa a balançar sozinha. Não tem vento, não tem nada ali, mas a sensação é de que algo no abismo está vivo. Ethan segura firme do outro lado, mas sente um puxão forte, muito forte, como se algo tivesse agarrado Liam. Ele grita: "Sobe! Agora!" Liam tenta subir de volta, mas algo invisível está segurando ele. Dá para sentir o peso aumentando, como se mãos estivessem puxando. Ethan não pensa duas vezes. Puxa a corda com toda a força que tem e consegue levantar Liam no último segundo. Eles caem no chão da torre, suando frio. Liam olha para Ethan, ofegante. Tem alguma coisa lá embaixo. Agora não é mais só um palpite. O abismo está vivo. A estranha voz da escuridão. Depois dessa quase tragédia, os dois ficam acordados a noite toda. Estão tentando entender o que aconteceu. Até que de repente escutam uma voz, baixa, quase um sussurro. Mas não é qualquer voz. Ela chama os nomes deles. Ethan, Liam, os dois gelam. Olham um para o outro. A voz continua, saindo direto do abismo. Só que tem um detalhe ainda pior. É a voz deles mesmos. Como se algo estivesse imitando suas vozes. Liam tapa os ouvidos, desesperado. Isso não pode estar acontecendo. Ethan tenta manter a calma, mas está claro que nada ali faz sentido. Se aquela coisa pode imitar vozes, o que mais ela pode fazer? Eles passam os dias seguintes sem dormir direito. Mas então, um novo problema aparece. A comida está acabando. Eles deveriam ter recebido suprimentos já, mas ninguém veio. Nenhuma comunicação, nenhum reforço, nada. Agora, além de um abismo misterioso, eles têm outra ameaça: fome. Liam não quer esperar mais. A gente precisa atravessar. Agora. Ethan olha para ele. E se for isso que essa coisa quer? Os dois ficam em silêncio. E se o abismo estivesse esperando eles entrarem? A travessia proibida. Mesmo assim, eles não têm escolha. Eles reúnem o pouco de equipamento que têm e bolam um plano. Há um cabo de aço velho preso a cada uma das torres. Talvez tenha sido usado no passado. Se conseguirem atravessar por ele, podem se encontrar no meio e descer do outro lado. O plano é arriscado, mas é a única chance. Liam vai primeiro. Ele amarra a corda na cintura, prende-se no cabo e começa a atravessar, equilibrando-se. O silêncio do abismo é assustador. Parece que está esperando. Ethan observa com o coração na boca. Liam está quase na metade quando o cabo de aço começa a vibrar sozinho, como se algo estivesse tocando nele. Acelera, Liam! Liam se move mais rápido, mas então, uma sombra começa a subir do abismo. Não tem forma, não tem olhos, só um borrão escuro crescendo. E então, ela fala. Venham. Para baixo. A voz é uma mistura das vozes deles. Como se o abismo estivesse tentando confundi-los. Liam perde o equilíbrio. Ele grita e fica pendurado pela corda. Ethan segura firme e começa a puxá-lo, mas a sombra sobe mais rápido. Não tem tempo para pensar. Ethan puxa a faca que tem e corta o cabo, soltando Liam no último segundo. Ele balança no ar e cai na outra torre, rolando no chão. A sombra para, como se tivesse falhado, mas a sensação é clara. O abismo queria Liam. Agora os dois estão juntos na mesma torre, mas nada está resolvido. A única coisa que sabem é que precisam fugir dali antes que seja tarde demais. E então, eles veem algo ainda mais assustador. No horizonte, longe, um pequeno exército está vindo. Mas não são resgates. São homens armados. E eles parecem estar vindo para impedir qualquer um de sair dali. De um lado, o abismo, vivo e faminto, chamando por eles. Do outro, homens armados se aproximando. Eles não parecem ser resgate. Pelo jeito que andam, pelas armas que carregam, estão ali para garantir que ninguém escape. Liam se abaixa atrás do parapeito da torre. A gente precisa sair daqui, agora. Ethan concorda, mas olha para trás. O abismo parece mais agitado do que nunca. A sombra se move lá dentro, como se estivesse esperando, como se soubesse que eles não têm para onde ir. E então acontece. A voz retorna. Só que dessa vez,
Ela não sussurra, ela grita. Venham! Para baixo! Agora! O som ecoa pelo vale, forte o bastante para fazer os soldados que estavam chegando pararem no meio do caminho. Eles olham uns para os outros, claramente assustados. Eles sabem o que está acontecendo. Liam olha para Ethan. E se for isso que eles querem? O quê? Nos manter longe do abismo. Mas por quê? Ethan entende na mesma hora. E se o que está lá embaixo não for apenas um monstro? E se for algo maior? Algo que esses homens estão protegendo? Mas não tem mais tempo para pensar. Os soldados voltam a se mover, subindo a torre. Liam e Ethan têm segundos para decidir. Ficar e ser capturado? Ou arriscar o desconhecido? Ethan pega a corda que sobrou da última travessia e amarra no suporte da torre. A gente vai descobrir agora. Liam engole seco, mas sabe que não tem opção. Eles pulam. O abismo não é o que parece, a queda dura segundos. Mas no momento em que atravessam a névoa do abismo, tudo muda. Eles não caem na escuridão infinita que imaginavam. Caem em algo sólido. Eles foram recrutados para tomarem conta de 2 torres solitárias. Sem saberem um do outro, a eles foram dadas ordens de guardar um misterioso abismo e não deixar que nada passasse por eles. Ambos aceitam suas missões, achando que seria apenas mais um serviço prestado ao seu país. Quando são deixados sozinhos em suas respectivas torres de vigia, eles notam a presença um do outro e iniciam uma comunicação à distância. Esse convívio, em meio à solidão que ambos viviam, acaba por fortalecer os laços entre eles. O anseio de se conhecerem face a face é maior do que o medo de atravessar o terrível e misterioso abismo, o qual foram recrutados para cuidar. Eles decidem se arriscar para concretizar esse encontro. Só que o misterioso abismo não deixará que isso aconteça tão facilmente. Mas, mesmo assim, o amor que surge entre os dois é mais forte que o medo, e eles decidem enfrentar juntos a escuridão para finalmente desvendar esse mistério e viver seu grande amor. 2 torres gigantes, solitárias, no meio de um vale frio e misterioso. Entre elas, um abismo tão profundo que ninguém sabe o que tem lá embaixo. Agora, coloca 2 soldados, cada um em uma torre, sem saber um do outro. Eles foram levados para lá com uma única missão: vigiar o abismo e não deixar nada passar. Quem deu essa ordem? Um comandante sério e sombrio, que não explicou nada, só disse: cumpram seu dever, não façam perguntas. O primeiro soldado, vamos chamá-lo de Ethan, é um cara focado, segue ordens sem questionar, mas lá no fundo tem curiosidade sobre o motivo de estar ali. O segundo, Liam, é mais impulsivo, não gosta de ficar preso a regras e sente que tem algo muito errado nessa história. Quando chegam às torres, percebem o mesmo cenário: comida e água suficientes para um bom tempo, uma cama simples e binóculos para vigiar a escuridão do abismo. Nenhum rádio, nenhum contato com o mundo exterior. No começo, tudo parece calmo, até Ethan começar a ouvir um som estranho à noite. Não é vento, não são animais. É algo como um sussurro vindo do fundo do abismo. Ele tenta ignorar. No dia seguinte vê uma luz piscando na torre do outro lado. Primeiro pensa que é ilusão, mas então a luz se apaga e acende de novo, como se fosse um código. Do outro lado, Liam está tão inquieto quanto ele. Ele também ouviu os sussurros na noite anterior e, ao notar a presença de alguém na outra torre, decide testar uma comunicação. Como não tem rádio, usa um espelho para refletir a luz do sol e mandar sinais. Ethan percebe e responde. Assim, começam a se comunicar, improvisando sinais para palavras básicas. Oi, você está bem? Por que estamos aqui? Os dias passam, e essa troca de mensagens vira a única coisa que os mantém sãos. Cada um acha estranho o fato de nunca terem recebido reforços ou novas ordens. Nenhuma explicação. Nenhum inimigo apareceu. Então, Ethan decide testar um novo método de comunicação. Ele escreve uma mensagem em um papel, amarra em uma flecha e atira na direção da outra torre. Liam consegue pegar. A mensagem: o que você sabe sobre isso? Liam responde no mesmo método: nada, mas quero sair daqui. Agora, os dois sabem que estão na mesma situação, isolados, sem respostas e começando a duvidar se aquilo é realmente uma missão ou uma armadilha. A curiosidade começa a virar inquietação. Eles se perguntam: o que tem nesse abismo?
Por que ninguém pode atravessar? Certa noite, Liam decide provocar o destino. Ele joga uma pedra no abismo para ver o que acontece. Mas a pedra não faz barulho ao cair. Nenhum som. Como se tivesse sumido no nada. Isso o deixa arrepiado. Ele sinaliza para Ethan. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Só que então, algo acontece. Na madrugada, uma sombra estranha começa a se mover dentro do abismo. Ethan vê pelo binóculo, mas não consegue identificar o que é. Parece algo grande, mas ao mesmo tempo sem forma definida. Ele pisca os olhos. Quando olha de novo, a sombra sumiu. Na manhã seguinte, os dois estão mais tensos do que nunca. Liam está convencido de que precisam sair dali e descobrir a verdade. Ethan, mais cauteloso, acha que talvez seja perigoso. Mas uma coisa é certa: eles não são apenas vigias. Eles são prisioneiros de um segredo que ninguém contou a eles. Naquela noite, Liam decide que vai tentar atravessar. Ele faz um sinal para Ethan. Vou descer. Ethan fica tenso, mas não tenta impedir. Ele quer respostas também. Liam amarra uma corda na torre e começa a descer devagar. O problema? Depois de alguns metros, a corda começa a balançar sozinha. Não tem vento, não tem nada ali, mas a sensação é de que algo no abismo está vivo. Ethan segura firme do outro lado, mas sente um puxão forte, muito forte, como se algo tivesse agarrado Liam. Ele grita: "Sobe! Agora!" Liam tenta subir de volta, mas algo invisível está segurando ele. Dá para sentir o peso aumentando, como se mãos estivessem puxando. Ethan não pensa duas vezes. Puxa a corda com toda a força que tem e consegue levantar Liam no último segundo. Eles caem no chão da torre, suando frio. Liam olha para Ethan, ofegante. Tem alguma coisa lá embaixo. Agora não é mais só um palpite. O abismo está vivo. A estranha voz da escuridão. Depois dessa quase tragédia, os dois ficam acordados a noite toda. Estão tentando entender o que aconteceu. Até que de repente escutam uma voz, baixa, quase um sussurro. Mas não é qualquer voz. Ela chama os nomes deles. Ethan, Liam, os dois gelam. Olham um para o outro. A voz continua, saindo direto do abismo. Só que tem um detalhe ainda pior. É a voz deles mesmos. Como se algo estivesse imitando suas vozes. Liam tapa os ouvidos, desesperado. Isso não pode estar acontecendo. Ethan tenta manter a calma, mas está claro que nada ali faz sentido. Se aquela coisa pode imitar vozes, o que mais ela pode fazer? Eles passam os dias seguintes sem dormir direito. Mas então, um novo problema aparece. A comida está acabando. Eles deveriam ter recebido suprimentos já, mas ninguém veio. Nenhuma comunicação, nenhum reforço, nada. Agora, além de um abismo misterioso, eles têm outra ameaça: fome. Liam não quer esperar mais. A gente precisa atravessar. Agora. Ethan olha para ele. E se for isso que essa coisa quer? Os dois ficam em silêncio. E se o abismo estivesse esperando eles entrarem? A travessia proibida. Mesmo assim, eles não têm escolha. Eles reúnem o pouco de equipamento que têm e bolam um plano. Há um cabo de aço velho preso a cada uma das torres. Talvez tenha sido usado no passado. Se conseguirem atravessar por ele, podem se encontrar no meio e descer do outro lado. O plano é arriscado, mas é a única chance. Liam vai primeiro. Ele amarra a corda na cintura, prende-se no cabo e começa a atravessar, equilibrando-se. O silêncio do abismo é assustador. Parece que está esperando. Ethan observa com o coração na boca. Liam está quase na metade quando o cabo de aço começa a vibrar sozinho, como se algo estivesse tocando nele. Acelera, Liam! Liam se move mais rápido, mas então, uma sombra começa a subir do abismo. Não tem forma, não tem olhos, só um borrão escuro crescendo. E então, ela fala. Venham. Para baixo. A voz é uma mistura das vozes deles. Como se o abismo estivesse tentando confundi-los. Liam perde o equilíbrio. Ele grita e fica pendurado pela corda. Ethan segura firme e começa a puxá-lo, mas a sombra sobe mais rápido. Não tem tempo para pensar. Ethan puxa a faca que tem e corta o cabo, soltando Liam no último segundo. Ele balança no ar e cai na outra torre, rolando no chão. A sombra para, como se tivesse falhado, mas a sensação é clara. O abismo queria Liam.
Agora os dois estão juntos na mesma torre, mas nada está resolvido. A única coisa que sabem é que precisam fugir dali antes que seja tarde demais. E então, eles veem algo ainda mais assustador. No horizonte, longe, um pequeno exército está vindo. Mas não são resgates. São homens armados. E eles parecem estar vindo para impedir qualquer um de sair dali. De um lado, o abismo, vivo e faminto, chamando por eles. Do outro, homens armados se aproximando. Eles não parecem ser resgate. Pelo jeito que andam, pelas armas que carregam, estão ali para garantir que ninguém escape. Leon se abaixa atrás do parapeito da torre. A gente precisa sair daqui, agora. Ethan concorda, mas olha para trás. O abismo parece mais agitado do que nunca. A sombra se move lá dentro, como se estivesse esperando, como se soubesse que eles não têm para onde ir. E então acontece. A voz retorna. Só que dessa vez, ela não sussurra, ela grita. Venham, para baixo, agora. O som ecoa pelo vale, forte o bastante para fazer os soldados que estavam chegando pararem no meio do caminho. Eles olham uns para os outros, claramente assustados. Eles sabem o que está acontecendo. Leon olha para Ethan. E se for isso que eles querem? O quê? Nos manter longe do abismo. Mas por quê? Ethan entende na mesma hora. E se o que está lá embaixo não for apenas um monstro? E se for algo maior? Algo que esses homens estão protegendo? Mas não tem mais tempo para pensar. Os soldados voltam a se mover, subindo a torre. Leon e Ethan têm segundos para decidir. Ficar e ser capturado? Ou arriscar o desconhecido? Ethan pega a corda que sobrou da última travessia e amarra no suporte da torre. A gente vai descobrir agora. Leon engole seco, mas sabe que não tem opção. Eles pulam. O abismo não é o que parece, a queda dura segundos. Mas no momento em que atravessam a névoa do abismo, tudo muda. Eles não caem na escuridão infinita que imaginavam. Caem em algo sólido. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.